E seus filhos foram e festejaram em suas casas, cada um no seu dia, e mandaram chamar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedeu que, passando os dias de sua festa, Jó os enviou e santificou. E levantou-se de madrugada e ofereceu holocausto, segundo o número de todos eles. Porque Jó disse: pode ser que meus filhos pecaram e amaldiçoaram a Deus em seus corações. Assim fez Jó continuamente. Jó capítulo 1, verso 4 ao 5. Jó era um homem extremamente feliz ante de grande provação. Ele foi tão abençoado no fruto de seu corpo, quanto em sua cesta e em seu estoque. Nosso texto nos dá uma imagem muito agradável da família de Jó. Ele era um homem feliz por ter tido tantos filhos, todos confortavelmente acomodados na vida. Pois você perceberá que todos eles tinham casas, eles haviam deixado seu telhado. Todos eles haviam se estabelecido e prosperado tanto no mundo, que não havia nenhum deles que não tivesse bens mundiais suficientes para entreter todos os demais. Portanto, parecia que a prosperidade de Jó em seus negócios havia acompanhado seus filhos nos diferentes lugares onde se estabeleceram. Para aumentar seu conforto, eles eram a família indivisa, não como a casa de Abraão, onde havia um Ismael que zombava de Isaque, nem como a casa de Isaque, onde havia Esaú e Jacó que procuravam suplantá-lo, nem como a casa de Jacó, onde havia José e todos os outros irmãos tinham inveja e ciúme dele, nem como a casa de Davi, onde havia conflitos e brigas perpétuas entre um e outro. Os descendentes de Jó eram uma grande tribo, mas estavam todos unidos em laços de perfeita felicidade. E além disso, parecem ter tido um grande desejo de preservar a sua unidade como família. Talvez Jó e sua família fossem os únicos que temiam a Deus na vizinhança. Desejavam, portanto, manter-se unidos com um pequeno rebanho de ovelhas no meio de lobos, como aglomerado de estrelas no meio da escuridão espessa. E que constelação brilhante eles eram, todos brilhando e proclamando a verdade de Deus. Digo que era o desejo deles não apenas para desfrutar do prazer e da paz, mas também de mantê-los. Pois penso que essas reuniões anuais nas diferentes casas tinham como objetivo uni-los, de modo que se surgisse alguma pequena discórdia, assim que se encontrassem na casa do próximo irmão, tudo pudesse ser resolvido e todo o anfitrião pudesse continuar, novamente ombro a ombro e pé a pé, como uma falange de soldados de Deus. Acho que Jó deve ter sido um homem muito feliz. Não sei se ele sempre ia às suas testas. Talvez a sobriedade da idade o tenha desqualificado um pouco para participar das diversões juvenis. Mas tenho certeza de que ele elogiou o banquete deles. Tenho certeza de que ele não o condenou. Se ele o tivesse condenado, ele nunca teria oferecido sacrifício a Deus para que não pecassem. Mas ele teria dito a eles imediatamente que era uma coisa pecaminosa e que ele não poderia tolerar isso. Acho que vejo o grupo feliz, tão feliz e santo, que certamente se Davi estivesse lá, ele teria dito: vejam como é bom e agradável que os irmãos vivam juntos em unidade. Mas Jó era um homem piedoso, e tão piedoso que, ao contrário dele, ele criou sua família no temor de Deus, e não apenas foi rápido em observar qualquer pecado conhecido, mas também foi extremamente zeloso por seus filhos, para que secreta, inadvertidamente, em seus corações, enquanto estavam em suas mesas lotadas, eles pudessem ter dito ou pensado algo que pudesse ser chamado de blasfêmia contra Deus. Ele, portanto, assim que a festa terminou, reunindo-os todos e então como pregador, contou-lhe o perigo a que estavam expostos, e como sacerdote, pois todos patriarca antes da lei era sacerdote, ele ofereceu sacrifício queimado para que nenhum pecado, por qualquer possibilidade, permanecesse sobre seus filhos e filhas. Assim diz o texto. Oro para que agora possamos ter a graça divina para ouvi-lo, e que o que ouviremos agora permaneça conosco durante a próxima semana, quando alguns de vocês se reunirão em suas próprias casas. Que Deus conceda que nossos pais, ou nós, se somos pais, possamos ser como Jó, e quando a festa terminar, que venha o sacrifício e a oração, para que não temamos pecado e blasfemado contra Deus em nossos corações. Dividirei meu sermão assim. Primeiro texto, é isso, é festivo.
Por isso vamos tocar uma campainha alegre. Em segundo lugar, aquilo que está no texto, e isso é instrutivo, pois tocaremos o sino do sermão. Em terceiro lugar, aquilo que segue o texto e que é aflitivo, por isso tocaremos o sino do funeral. Primeiro, então o texto em si, e isso é festivo, vamos portanto tocar o sino da felicidade. Acho que ouço claramente 3 notas em seu repique alegre. Primeiro, o texto dá uma licença. Em segundo lugar, sugere uma cautela. Em terceiro lugar, fornece uma solução. Primeiro, o texto dá uma licença. Agora vocês, almas que negariam a seus semelhantes todo tipo de alegria, venham e ouçam o alegre sino desse texto. Enquanto ele dá uma licença especialmente aos justos, uma licença para que eles se reúnam em suas casas e comam e bebam, e louvem ao seu Deus. Nos dias de Cromwell, os puritanos consideravam a coisa ímpia os homens guardarem o Natal. Eles, portanto, tentaram abaixá-lo, e o pregoeiro comum atravessou a rua, anunciando que o Natal não deveria mais ser celebrado, sendo uma cerimônia papista, senão uma cerimônia pagã. Agora você não supõe que depois que o pregoeiro fez a proclamação, algum inglês vivo tenha notado isso. Pelo menos, dificilmente posso imaginar que alguém o tenha feito, exceto para rir disso, pois é inútil coar mosquitos e cambalear sobre uma pena. Embora não celebremos a festa como papistas, nem mesmo como um festival comemorativo, ainda assim há algo nas antigas associações que nos torna como o dia em que o homem pode livrar-se das preocupações dos negócios e divertir-se com a sua vida e os pequeninos. Deus me livre de ser tão puritano a ponto de proclamar a aniquilação de qualquer dia de descanso que caiba ao trabalhador. Eu gostaria que houvesse meia dúzia de feriados no ano. Gostaria que houvesse mais oportunidade para os pobres descansarem. Embora eu não tivesse tantos dias santos como há nos países romanos, ainda assim, se tivéssemos apenas mais 1 ou 2 dias em que a família do homem pobre e a família do homem rico pudessem se reunir, talvez fosse melhor para nós. No entanto, tenho certeza de que toda a pregação do mundo não acabará com o Natal. Vocês se encontrarão na próxima terça-feira, festejarão e se alegrarão, e cada um de vocês, como Deus lhe deu recursos, se esforçará para deixar sua casa feliz. Agora, em vez de lhe dizer que tudo isso está errado, acho que o alegre sinal do meu texto lhe dá licença para fazê-lo. Vamos pensar um minuto e festejar não é uma coisa errada. Caso contrário, Jó teria proibido isso aos seus filhos. Ele teria conversado com eles seriamente e advertido-os de que era um costume ímpio e perverso reunir-se em suas casas. Mas, em vez disso, Jó apenas temeu que uma coisa errada fosse transformada em uma coisa certa, e ofereceu sacrifícios para remover sua iniquidade, mas de forma alguma o condenou. Algum de vocês pediria uma bênção para a frequência de seus filhos ao teatro? Você poderia dizer quando eles estiveram em tal lugar: pode ser que eles tenham pecado? Não, você só falaria assim de uma coisa certa. Acho que posso lhe provar que isso foi uma coisa boa, pois primeiro você notará que eles se encontravam em boas casas. Eles não iam a uma cervejaria para festejar. Eles não precisavam entrar na taberna, mas se reuniam em suas próprias casas, casas onde eram feitas orações e louvores. É muito melhor para o trabalhador gastar seu dinheiro com a família do que com vendedores de bebidas alcoólicas. E então foi em boa companhia. Eles não reuniram todos os rifuões do lugar para festejar com eles, mas mantiveram-se com seus próprios amigos e parentes. E festejar é bom quando os homens bons festejam, especialmente quando poupam para os pobres, como sem dúvida fizeram os filhos de Jó, ou então eles eram indignos de seu ancestral generoso. Festejavam em boas casas e em boa companhia, e observaram durante a festa o bom comportamento. Jó nunca ouviu falar de uma expressão errada que eles tivessem usado. Ninguém nunca lhe disse que ele havia se tornado rebeldes, ou que haviam pronunciado uma palavra errada. Ou então Jó não poderia ter dito: pode ser, mas ele teria dito: é assim. Ele deve ser um bom filho de quem o pai possa dizer: pode ser que ele tenha errado,
Tudo que ele tinha era um medo de que secretamente eles pudessem ter feito algo errado. Mas parece que abertamente a sua festa foi tal que mesmo a língua culpada do escândalo não conseguiu encontrar falhas neles. Além disso, a festa deles era uma coisa boa, porque tinha uma boa intenção. Foi pela amizade, pela alegria e pela união familiar. Era para que pudessem ser unidos como um feixe de varas, fortes e ininterruptas, para que pudessem ser como um cordão fortemente entrelaçado por suas saudações e reuniões familiares. Agora eu digo que se no caso deles a coisa não estava errada, e penso ter provado em 4 aspectos que estava certa, foi em boas casas, em boa companhia, com bom comportamento e com bom propósito. O texto nos dá licença para fazermos o mesmo e nos reunimos em nossas casas, na companhia de nossos amigos e parentes, desde que festejamos bem, e o façamos com a boa intenção de unir nossos corações em direção ao outro. Mas novamente, os bons homens de antigamente festejaram. Preciso lembrá-lo do grande banquete que Abraão fez em sua casa, quando seu filho Isaque foi desmamado. Devo contar-vos de Sansão e das suas festas, ou de Davi, ou de Ezequias, ou de Josias, e dos reis que davam a cada um pão, e um bom pedaço de carne, e um jarro de vinho, e eles alegravam seus corações, e alegravam-se diante de Deus. Mas deixe-me lembrar de que a festa, longe de ser um mal, era até mesmo sobre uma parte especial e essencial da adoração divina sobre a antiga lei. Você não lê sobre a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, a festa das luas novas e quantas outras festas além? Eles não vêm de novo e de novo? Agora, se as coisas estivessem erradas em si mesmas, Deus certamente nunca empregaria como emblema e sinal das doutrinas divinas e puras e celestiais de sua graça. É impossível que Deus tenha considerado uma coisa errada como tipo de coisa certa. Ele pode pegar um bem comum e torná-lo um tipo de favor especial, mas não uma coisa má. Está longe de nós supor tal coisa de nosso Deus. Além disso, o próprio Salvador não aprovou um banquete e ajudou a fornecer aos convidados os recursos para que pudessem ter um bom ânimo. Você acha que o Salvador se deslocou quando foi à festa de casamento? E suponhas que ele foi lá e não comeu e nem bebeu? Não foi dito dele: eis um homem bêbado e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores? Não que ele estivesse bêbado ou bebendo de vinho, mas que ele veio comendo e bebendo, para despedaçar o fariseu que diz que aquilo que entra no homem o contamina, enquanto Cristo ensina não o que entra no homem, mas o que sai do homem, isso contamina. Jesus Cristo, eu digo, estava na festa, e suponha que ele tivesse um semblante triste. Azedou com o vinagre de um comportamento tacinudo o vinho com que encheu os regadores? Acho que não, mas acredito que naquela festa de casamento ele se juntou aos convidados. E se ele era de fato um homem de dores e familiarizado com a dor, como com certeza era, ainda assim não guardou suas tristezas para si mesmo, pois se ele veio para sofrer, ele veio para alegrar os outros, e não duvido que na festa ele parecia o mais feliz dos convidados. Muito feliz porque ele era realmente o mestre da festa, e porque ele viu no casamento o tipo de seu próprio casamento divino com a igreja, que é a noiva, a esposa do Cordeiro. E deixe-me acrescentar mais uma vez, Deus certamente fez neste mundo provisões para a festa do homem, que ele não havia dado apenas pão seco suficiente para o homem comer e manter corpos e almas juntos. Para as colheitas estão repletos de abundância, e muitas vezes os celeiros estão cheios a ponto de estourar. Ó Senhor, tu não desses simplesmente pão seco e água para a humanidade, mas enchestes a terra com abundância e leite e mel. E além disso você carregou as árvores com frutas e deu guloseimas aos homens. Você não é liberal. Você não distribuiu com mãos miseráveis a caridade magra e escassa que alguns homens dariam aos pobres, mas você dá liberalmente e não repreende. E com que propósito isso é dado? Apodrecer, mofar, ser pisoteado e estragado? Não, mas para que os homens tenham mais do que o suficiente, para que tenham tudo o que desejam e se regozijem diante de seu Deus, e possam alimentar os famintos,
pois esta é de fato uma parte essencial e necessária de todo o verdadeiro banquete cristão. Meu texto, eu digo, toca um sino alegre e nos dá licença para banquetes sagrados. Segundo ponto, mas agora o mesmo sino alegre sugere uma advertência. Jó disse, pode ser, eles eram bons filhos. Tenho certeza de que são jovens bons e piedosos. Caso contrário, Jó não teria dito, pode ser, mas pode ser, diz ele, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Ou como alguns traduzem, abençoaram muito pouco a Deus em seus corações. Eles podem não ter sido suficientemente gratos pela sua prosperidade e pelos prazeres que Deus lhe deu. Pode ser, bem ouça, irmãos, pode ser, também que você e eu pequemos e blasfememos contra Deus em nossos corações, e sejamos como os filhos de Jó, e muito pouco agradecidos. Se embora fossem verdadeiros homens e verdadeiras mulheres, embora todos tivessem um trabalho para seu pai, e embora a festa fosse em suas próprias casas, e de uma espécie correta e louvável, ainda se houvesse um pode ser, que também pode haver pecado. Sou muito supersticioso ou muito cuidadoso quando digo, irmãos, pode ser que em nossa reunião mais feliz de nossa família, possa ser que pequemos. Acho que não poderíamos nos preferir aos filhos e filhas de Jó, que eram de fato hipócritas. Certamente não somos orgulhosos o suficiente para nos considerarmos melhores do que os filhos daquele homem perfeito e reto, que temia a Deus e se evitou o mal. Acho que não sou muito severo e rígido quando digo, pode ser. Olhem para isso, prestem atenção a si mesmo, tenha cuidado e estejam em sua torre de vigia. Deixe-me apresentar algumas razões e argumentos pelos quais esse cuidado não é desnecessário. E primeiro, lembre-se de que não existe lugar livre de pecado. Você pode estabelecer limites neste monte, mas a besta tocará a montanha. Você pode se esforçar tanto quanto quiser para manter Satanás afastado, mas onde quer que dois se encontrem, Satanás sempre será o terceiro. Nunca houve uma companhia mais o maligno se intrometeu em algum lugar. Ele não entra no seu negócio? Você não encontra entrando no armário? Sim, e a própria mesa do Senhor. Satanás não se sentou lá e tentou Judas. Sim, e você também tentou? Como então você pode esperar que quando sua família estiver reunida, Satanás não esteja lá? Não, está escrito. Os filhos de Deus se reuniram e Satanás também veio entre eles? Tenho certeza de que eles nunca o convidaram. Mas ele não fica longe por tudo isso. E você descobrirá que sim. Nunca o convide para algo ímpio ou anticristão, mas como há tentações por toda parte, por mais puras e corretas que sejam suas intenções, por mais excelente que seja sua companhia, pense que você ouve meu sino tocando. Pode ser. Um cheque abençoado para você. Além disso, lembre-se de que há muitas tentações especiais onde há uma mesa lotada. O velho Squarles disse, as armadilhas participam do meu conselho, e certamente participam. Mais homens morreram por causa da fartura de pão do que morreram de fome. A fome pode romper paredes de pedra, mas conheci o banquete que salta sobre paredes douradas, as paredes douradas da graça. Alguns homens cortam a garganta com os dentes, e muitos homens nadaram até o inferno pela própria garganta, mas pessoas foram afogadas na bacia, do que nunca foram afogadas no mar. Acredito que não preciso dizer nada disso para você. Espero que não. Se houver um homem aqui que caia na embriaguez, em nome de Deus, deixe-o tremer, pois não há admissão para o bêbado no reino dos céus. Estou falando agora aos cristãos, não aos homens e mulheres que caem nesses vícios. E digo-lhes, onde você usa a moderação mais adequada ao receber as coisas que Deus lhe dá, onde você se abstém totalmente daquilo que pode ser uma tentação, mas mesmo assim sua mesa pode ser uma armadilha para você. Portanto, tome cuidado, crente, para que Satanás não fique em emboscada debaixo da mesa da família. Lembre-se também de que aqueles que se sentam à mesa são apenas homens, e os melhores dos homens são apenas os melhores homens. E os homens têm tão pouca graça que, se não tivessem na torre da vigia, poderão em breve ser alcançados, e eles podem dizer ou fazer aquilo de que terão de se arrepender depois. Ouvi dizer que há homens que engolem na terra bocados que terão de digerir no inferno, e não duvido disso.
Houve momentos em que o grupo feliz se reuniu e a conversa tornou-se insignificante e depois cheia de levianidade. Talvez tenha ido tão longe que depois, quando se retirassem para casa, teriam recordado as suas palavras, se isso fosse possível. Que esta advertência então soe em todos os nossos ouvidos. Pode ser. E hajamos de tal maneira que se Cristo estivesse na festa, não teríamos vergonha de vê-lo. Falemos assim que se Cristo se sentasse à nossa mesa, não deveríamos considerá-lo um obstáculo à nossa alegria, mas antes, que seríamos mais livres, alegres, por causa de uma companhia tão 3 vezes abençoada. Oh, não me diga que o cristianismo restringe nossa alegria. Meus irmãos, isso fecha um de seus canais, aquele canil preto e imundo para onde a alegria do pecador deve fluir, mas abre outro canal, mais amplo, mais profundo, mais puro, e o enche até as margens com alegria mais brilhante e mais cheio de glória. Não pense que nós, que seguimos a Cristo e procuramos andar estritamente em nossa integridade, somos miseráveis. Dizemos-lhes que os nossos olhos brilham tanto quanto os seus e que não temos a vermelhidão dos olhos pela manhã. Podemos dizer aos mundanos que o nosso coração, apesar de às vezes ficar pesado, se alegra no Senhor. E temos uma paz que é como um rio e uma justiça que é como as ondas do mar. Ó homens cristãos, não deixe o mundo pensar em você, que você está excluindo aqui de qualquer coisa parecida com a felicidade. Mas haja e viva assim em todos os momentos, para que você possa ensinar aos homens que é possível ser feliz, sem pecado, e ser santo sem ser taquindurdo. Esta é então a advertência que nosso alegre ensino toca para nós. Mas então, em terceiro lugar, tendo dado uma licença e sugerido uma advertência, o alegre ensino oferece uma solução. Pode ser que tenhamos feito algo errado, e então, aqui está um remédio para ser usado pelos pais e chefes de família e por nós mesmos. Jó mandou chamar seus filhos como pai, ele os santificou como pregadores, ele se santificou por eles como sacerdote. Pelo que entendi, ele primeiro os convidou a se reunirem e depois os santificou. Isto é, ele primeiro falou com eles, o elogiou pela maneira excelente e admirável como se reuniram. Disse-lhes o quão satisfeito ele estava para ver seu amor e sua união. Mas então ele disse: pode ser, meus filhos, que vocês sejam como seu pai. Há algum pecado em vocês e pode ser que vocês tenham pecado. Venham, vamos nos arrepender juntos. E assim sendo, creio eu, todas as pessoas piedosas, eles se sentaram e refletiram sobre seus caminhos. Então, sem dúvida, o bom velhinho pediu-lhes que se ajoelhassem enquanto orava com eles. E então ele expressou sua fé no grande mediador vindouro. E assim, embora a fé de um homem não possa prevalecer sobre outro, ainda assim a fé do pai ajudou a vivificar dos filhos. E a oração do pai foi o meio de atrair a oração dos filhos. E assim, a família foi santificada. Então depois disso eles diziam: não há eliminação do pecado exceto pelo derramamento de sangue. Então trouxe e eram os novilhos, um novilho para cada filho e para cada filha. O velho patriarca matou as vítimas e a colocou no altar. E à medida que a fumaça subia, todos pensaram que se tivessem pecado contra Deus, ainda assim pelo derramamento de sangue, e a vítima oferecida poderia, como tipo de Cristo, tirar embora seu pecado. Acho que vejo o bom velhinho depois de o sacrifício foi concluído. Agora, meus filhos, diz ele, voltem para suas casas. Se você pecou, o seu pecado foi perdoado. Se você transgrediu, a expiação feita cancelou sua transgressão. Vocês podem ir para a sua habitação e levar consigo a bênção de um pai. Lembre-se de que Jó cuidou de seu trabalho sagrado de manhã cedo. É ruim ficar deitado na cama quando temos pecado em nossa consciência. Aquele que tem um pecado não perdoado nunca deve caminhar lentamente até a cruz, mas correr para ela. Assim, Jó não dormia pela manhã nem uma hora antes de ver seus filhos e filhas santificados e o sacrifício feito. Observe bem que ele ofereceu conforme o número de seus filhos. Ele não deixou de fora nenhum. Se orava pelos mais velhos, orava também pelos mais novos, e se suplicava pelos filhos, não se esquecia das filhas. Ah, pais, nunca se esqueçam de nenhum de seus filhos. Levem-nos todos dia e todos diante de Deus, deixem que todos sejam consagrados a Ele, e deixem que suas orações sinceras subam por todos eles,
desde seu Rúben até seu Benjamim. Não deixe nenhum deles de fora, mas ore a Deus para que todos possam ser unidos no feixe da vida. E observe mais uma vez, o mesmo fez Jó continuamente. Quantas vezes eles visitaram, tantas vezes havia um sacrifício. Suponho que eles faziam 10 festas por ano, e os antigos comentaristas supõem que eles se reuniam no dia de seu aniversário. Eles nem sempre festejavam, isso era pecado. Na verdade, esse foi o pecado do velho mundo pela qual Deus o afogou. Eles comeram e beberam, casaram e foram dados em casamento. Coisas estas que são bastante certas em si mesmo. Mas se tivéssemos totalmente imersos nela, sempre comendo, sempre bebendo, sempre festejando, então elas se tornaram pecados, e de fato sempre se tornaram pecado, a menos que, como as festas de Jó, sejam santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Se as nossas reuniões forem assim santificadas, podemos em tudo dar graças. Então, aquele que come, come para o Senhor e dá graças a Deus. E sendo aceito em nossa gratidão, comer é para a glória de Deus. Digo então, meus queridos amigos, que Jó fazia isso continuamente, o que ensina aos pais o seu dever de suplicar continuamente por seus filhos e filhas. O objetivo das minhas observações é exatamente este. A maioria de vocês se reunirá na próxima terça-feira e celebrarão a festa doméstica. Rogo-lhe que imite Jó amanhã e torne sua tarefa especial e peculiar reunir seus filhos e santificá-los pela oração e pela súplica pelo precioso sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, pode ser que tenham havido pecado, mas não haverá que pode ser quanto ao abandono do pecado, pois suplicando com a oração e apegando-se ao sacrifício pela fé, você permanecerá aceito ainda, tanto você e sua família. Agora, alguns podem pensar que o que eu digo sobre este ponto é desnecessário e que não deveríamos falar sobre coisas tão comuns como estas. Você acha que o púlpito cristão foi estabelecido por Deus para que possamos sempre falar com você sobre o milênio, ou os antediluvianos, ou as coisas que estão para acontecer na Etiópia ou na Palestina? Acredito que o ministério cristão tem a ver com você em sua vida diária, e quanto mais o pregador entrega aquilo que é praticamente sugestivo de lucro para nossas almas, mais próximo ele se mantém do Mestre. Tenho certeza de que se o meu Salvador Jesus Cristo estivesse aqui, ele lhe diria algo como estas palavras: vá em frente e coma o seu pão com a carne alegre, pois Deus o aceitou através do meu sangue. Mas vigiem e sejam vocês como homens que buscam o seu Senhor. Ainda mantenham suas lâmpadas acesas, suas luzes acesas e seus lombos cingidos. E sejam firmes e vigiem a oração para que, se eu for pela manhã, ou ao cantar do galo, possa encontrá-los prontos para minha aparição. Quanto a vocês, rapazes e moças que naquele dia serão separados de seus próprios pais, não tendo nenhum círculo familiar ao qual se juntar, ainda assim realizem vocês mesmos esse agradável privilégio. Reserve um período na manhã seguinte em que, por meio de oração e súplica, você fará confissão de pecados. E sempre que chegar a hora da festa, sempre que você for convidado para uma reunião social ou algo semelhante, considere isso como o sucessor necessário da reunião social, para que haja súplica privada, confissão privada de pecado e um apego pessoal, novamente sobre o grande sacrifício. Se isso for feito, nossas reuniões, em vez de serem inúteis, serão o começo de dias melhores para você, e você até crescerá na graça por meio daquela oração, desde arrependimento e daquela fé que foram sugeridos por suas reuniões. Acho que isso está tudo mais justo no meu texto, e se não deveria pregar a partir de tal passagem, então o texto não deveria estar na Bíblia. Segundo ponto. E agora vamos passar para o segundo tópico, ou que está no texto, e isso é instrutivo. Devemos, portanto, tocar o sino do sermão. Bem, será um sermão curto. Meu sermão não será como o sino e o pregador da igreja de Santo Antolín, que se dizia serem ambos parecidos. O sino foi tocado por um longo tempo, e tinha um tom extremamente sombrio, e o pregador era exatamente o mesmo. O sermão que está justamente em meu texto é este. Se Jó achou certo, com um santo zelo, suspeitar que seus filhos pudessem ter pecado, quanto mais você acha que ele suspeitou de si mesmo, pode ter certeza de que aquele que estava tão ansioso por manter seus filhos limpos, estava ele próprio mais ansioso por poder sempre temer ao seu Deus e evitar o mal.
Deus disse que ele era um homem perfeito e reto, e aí de si ele estava com ciúmes. Quanto mais então vocês, que eu teremos ciúmes de nós mesmos? Não diga em seu coração, cristão, posso ir para cá e para lá e não posso pecar. Você nunca está fora do perigo de pecar. Este é um muro de lama, será difícil escolher o caminho para não sujar a roupa. Este é um muro de campo, você precisará observar com frequência ao manuseá-lo. Quiser mais as mãos limpas. Há um ladrão em cada esquina da estrada para roubar suas joias. Há um ladrão atrás de cada arbusto. Existe uma tentação em toda misericórdia. Há uma armadilha em toda alegria. Não há pedra sobre a qual você pise onde não haja um ninho de víbora. E se algum dia você alcançou o céu, será um milagre da graça divina. Se algum dia você voltar em segurança para a casa de seu pai, será porque o poder de seu pai o trouxe até lá. Se os filhos de Zó estavam em perigo em suas próprias mesas, quanto mais alguns de vocês estão em perigos cristãos. Quando tem que ir para os meios dos ímpios, pode ser que alguns de vocês sejam chamados para fazer negócios, onde houve injuramentos e blasfêmias. Seu modo de vida é tão que você não pode deixar de ser exposto a muitas tentações. Esteja atento. Foi dito sobre um certo grande homem que ele tinha tanto medo que perdeu a vida, que sempre usava uma armadura por baixo da roupa. Tome cuidado para sempre usar armadura. Quando o homem carrega uma bomba na mão, ele deve ter cuidado para não se aproximar de uma vela. Você sabe e deve tomar cuidado para não se aproximar da tentação. Mas se você for chamado para passar pela tentação, quão vigilante, quão ansioso, quão cuidadoso, quão cauteloso você deveria ser. Irmãos, não creio que algum de nós seja suficientemente vigilante. Ouvi falar de uma boa mulher que nunca teria nada até que buscasse o Senhor em oração sobre isso. Esse é o nosso costume? Se fizermos até mesmo uma coisa comum sem buscar a orientação do Senhor, talvez tenhamos que nos arrepender enquanto vivermos. Até as nossas ações comuns são ferramentas afiadas. Devemos nos importar como lidamos com eles. Não há nada neste mundo que possa fomentar a piedade de um cristão, mas tudo que possa destruí-la. Quão ansiosos deveriam estar então em olhar para cima, em olhar para Deus, para que Ele possa nos guardar. Deixe sua oração ser cega e me estarei seguro. Que o seu clamor diário seja especialmente vocês, jovens cristãos, sim, e vocês cristãos idosos também. Se o Senhor guarde-me, guarde meu coração, eu te rogo, pois dele estão as questões da minha vida. Não se exponha desnecessariamente, mas se forem chamados à exposição, se tiverem que ir aonde os dardos voam, nunca saiam para o exterior sem o seu escudo, pois se uma vez o diabo pegar você no exterior, e se seu escudo em casa, então ele dirá, agora é minha hora, e ele enviará uma flecha que pode cochalar entre as juntas do seu areio, e você pode cair ferido, mesmo que você não possa ser morto. O Senhor conceda então que este sino de sermão de meu texto possa soar em seus ouvidos durante a próxima semana, e então você poderá ouvi-lo dizendo, tenha cuidado, esteja atento, esteja vigilante. O perigo pode surgir numa hora em que tudo lhe parece seguro. Impressione a embaração, observe sua quilha, observe as velas, observe as faixas do leme, observe todas as partes do navio, pois a tempestade pode estar chegando apesar de calma prevalecer no momento. E as rochas podem estar à frente, embora as ondas não rolem, e a areia movediça pode estar subjacente à sua quilha, embora você pense que tudo está bem. Deus o ajude então, cristão, a vigiar em uma oração. O que dizemos a vocês, dizemos a todos. Observem. Terceiro ponto. Mas agora o que segue o texto, isso é aflitivo, e aqui vamos tocar o sino do funeral. O que segue o texto? Porque ouvi você isto. Teus filhos e tuas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão mais velho. E eis que veio um grande vento do deserto, e feriu os 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e eles morreram. E só eu escapei sozinho para te contar. Entre a mesa e o caixão há apenas um degrau. Entre a festa e o funeral pode haver apenas um dia. E o próprio sino que toca o repique do casamento dobra o sino do funeral. Aqui está um caveira para você colocar em sua mesa. Os antigos egípcios colocaram um cadáver entre os convidados para que todos soubessem que deveriam morrer. Coloquei os corpos dos filhos e filhas de Jó na sua mesa para fazer você pensar que vai morrer. Nossa própria alimentação é o túmulo da misericórdia de Deus e deveria nos lembrar de nosso próprio túmulo. O que fazemos quando comemos senão remendar o velho cortiço
colocar gesso novo nas vigas dilapidadas e nuas. Portanto, devemos lembrar que chegará o tempo em que não poderemos mais fazer isso, mas quando o próprio cortiço seria abalado e destruído. Pecador, não deixe nenhuma alegria cruzar seu rosto, até que a morte e vocês serem amigos. Santo, você também não deixe que haja alegria em seu coração, até que você possa dizer: bem-vindo, morte, eu fico feliz em ir com você. Não faça nada que você não morreria fazendo de boa vontade. Não seja encontrado em nenhuma posição em que você não estaria disposto a permanecer para sempre. Seja você hoje o que gostaria de ser na eternidade. E assim vive, e assim haja, e assim sente-se à mesa, que se o vento vier e bater nos 4 cantos da casa, e você morrer, ainda assim você adormecerá em uma festa, para acordar em outra festa, onde não haveria poder sobre o pecado, mas onde você deveria comer pão no reino de Deus e beber o vinho novo de que Jesus Cristo falou, quando ele se levantou da ceia e deixou seus discípulos. Ah, meu espírito eleva-se com asas de alegria ao ouvir os tons solenes daquele sino fúnebre, pois afinal ele contém mais música do que meu alegre sino. Há uma alegria agradável na tristeza, e a alegria é semelhante à tristeza. Escutem, amigo, o sino está dizendo: gone, gone, gone. Para quem é isso que morreu nesta frangresia? Este é o pobre fulano de tal. Meu Deus, quando chegar a minha vez, que minha alma contemple tua face com alegria. Oh, que meu espírito, ao receber a última convocação, clame com alegria. Bendito seja Deus por esse som. Foi o som mais alegre que minha alma poderia ter desejado, pois agora estou sentado com Jesus, como em sua mesa, e branqueteou-me com anjos e estou satisfeito, e tenho o privilégio de João de apoiar minha cabeça no peito de meu Salvador. Cristão, eu digo, nunca deixe a ideia de morrer atormentar você. Deixe que isso seja um conforto para você, e que esteja tão pronto para que quando o mestre disser: levante-se, você não terá nada a fazer a não se levantar-se ao seu comando e marchar para o céu, levando cativo o seu cativeiro. Mas você, pecador, quando está sentado à sua mesa, pensa que ouve o sino do meu funeral tocando em seus ouvidos. E se você se afastar e o resto disser: o que há com você? Se você for obrigado a se levantar enquanto eles estão rindo e subir para orar, não me importarei, embora alguns possam dizer que fiz isso. Você está melancólico e estragou sua festa. Para o pecador, não é hora de você festejar enquanto a espada de Deus está polida e afiada e pronta para dividir a alma do corpo. Há um momento para rir, mas não é até que o pecado seja perdoado. Há tempo para dançar, mas não é até que o coração esteja com alegria dentro da arca. Há um tempo para nos divertirmos, mas só quando o pecador for perdoado. Seu tempo é tempo de chorar, e tempo de rasgar suas vestes, e tempo de tristeza, e tempo de arrependimento. Que o Espírito Santo de Deus lhe dê a graça. A hora é agora, e a graça sendo dada, que você caia diante da cruz e encontre perdão e misericórdia ali. E então podemos dizer nas palavras de Salomão: vai, coma o teu pão com alegria e beba o teu vinho com o coração alegre, pois Deus agora aceita as tuas obras.